Maravilhoso, admirável. Glória a Deus. Vamos lá. Mais um vídeo começando no Vida de Reino. E sabe o que diferencia você de uma pessoa que tem mais resultado? É porque Deus deu mais para a pessoa e menos para você? Possivelmente não. Mas porque tal pessoa deve ser mais organizada que você. E falar isso aqui, cara, mexe muito comigo. Por quê? Uma das maiores dificuldades que eu tive e eu luto contra isso é a organização. É trabalhar com prioridades, sendo organizado, sendo disciplinado. Isso aqui, cara, é um negócio que faz toda a diferença. Nós temos o costume de sempre achar, não, mas tal pessoa é talentosa. Tal pessoa tem mais porque é sortuda. Né? Muitos falam das pessoas ricas. O tal rico é sortudo, ele é filho, ele é herdeiro. Sendo que a gente nem conhece a vida das pessoas. O ponto é, o que diferencia a sua vida e a vida de uma pessoa que talvez seja muito bem sucedida, um dos fatores pode ser e é a gestão no tempo e a gestão do tempo. O que é a gestão do tempo? A forma como ela organiza o tempo. E aí, uma coisa que nós temos que aprender, quem é um modelo ideal de tudo? Jesus. Jesus, ele é um modelo ideal da gestão no tempo. Deus é o modelo ideal de gestão no tempo. Porque Deus, ele cria o mundo com ordem. Anota uma palavra aí no seu caderno. Ordem, eu preciso ter ordem sobre a minha vida. O que é a ordem? Cara, Deus criou uma coisa de cada vez, a gente pode ler até aqui junto. Vamos lá, se liga na ordem que Deus fez as coisas, né? Mas Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia à face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeira coisa que Deus criou, haja luz, né? Deus criou os céus e a terra. Primeira coisa que Deus disse, haja luz e houve luz. E aí Deus separou a luz das trevas. Aí, cara, isso aqui é fantástico. Você vai vendo, depois água. Enfim, chega uma hora que são os animais. Aí depois dos animais, por último, Deus criou o homem. Qual que é a chave disso tudo? Ordem. Tudo seguindo uma ordem. Aí chega eu e você, a gente quer começar a trabalhar desorganizado. E a gente quer reclamar para Deus por que as coisas não vão para frente, por que as coisas não acontecem. Mais um exemplo, Jesus, quando ele vai multiplicar o pão, ele deixa os discípulos dele e fala assim, ó, rapaziada, é o seguinte, pede pra galera aí se organizar em blocos. Não vou lembrar o certo se era blocos de 100 pessoas, algo assim, mas se organiza 100 pessoas aqui, 100 pessoas aqui, 100 pessoas aqui, 100 pessoas aqui. Depois que organizou, o milagre ele veio. Isso aqui já é uma resposta para mim e já é uma resposta para você. Quando Jesus ele ouve da morte de Lázaro. Por que Jesus ele tinha um poder para realizar tudo? Por que Jesus não foi, assim que Lázaro morreu, curar Lázaro, ressuscitar Lázaro? Demorou 4 dias, porque Jesus tinha prioridade. Quem trabalha com prioridade vai estar sempre acima de tudo, vai sempre crescer, vai sempre se destacar, vai sempre ser bem sucedido. Quais que eram as prioridades de Jesus? Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos ler uma prioridade que é de Jesus. Uma das prioridades de Jesus sempre é muito bem claro na Bíblia. A Bíblia fala muito que Jesus fazia isso. 1,35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quantas vezes Jesus, tudo escuro, a prioridade dele era o reino de Deus, era a intimidade com o Pai dele. Então, será que Jesus estava se preparando para chegar e curar Lázaro? Não sei, mas eu sei que Jesus tinha prioridades. E Jesus respeitou suas prioridades, colocou como prioridade o que era prioridade. A frase estranha, mas você entendeu. Jesus colocou como prioridade o que era prioridade e depois ele foi resolver as coisas. Sem ficar desesperado, e agora o que vai acontecer? Não, resolva o que é a prioridade. Qual que é a prioridade? Isso aqui está sendo a aula de Bíblia, que a gente está falando um monte de versículo. E eu não estou nem adentrando tão a fundo nos versículos. Depois você olha, pelo amor de Deus, eu deixo isso em todos os vídeos meus. Todos os vídeos que você assistir meu, que eu vou falar de Bíblia, que eu vou falar
de estudar a palavra de Deus, que eu vou citar versículos, eu deixo isso. Pelo amor de Deus, anote os versículos e vá estudar. Nem que seja no Google, fazendo várias pesquisas, assistindo outras pregações, mas estude o que eu falei para ver se isso confirma com a palavra ou não. Eu não estou aqui para manipular ninguém, eu não estou aqui para fazer de que as experiências do Pedro seja a verdade de tudo, não. Eu estou aqui para te mostrar a palavra de Deus. E se o que eu estou falando está certo, Deus vai revelar e vai mostrar isso a você. O ponto é esse. Jesus falou, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, prioridade. Primeiro, prioridade. É uma palavra que é até parecida. Busque o primeiro reino de Deus. Tá, mas e as outras coisas? Tudo vai ser acrescentado. Tá vendo que a resposta para o que você precisa já está dentro de você. Não, mas eu vou buscar, mas eu tenho que coisa para pagar, eu tenho problema. É urgente. Não deixe a agenda dos outros ditar a sua agenda. Não deixe a agenda de outras pessoas ditar a sua agenda. Porque se a agenda de outras pessoas ditar a sua agenda, você sempre vai deixar o seu propósito de lado. Porque a prioridade na sua vida você não está fazendo. Qual que é a prioridade da minha vida hoje? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nada é melhor para mim do que acordar mais cedo, por volta de 6 horas, tomar café, fazer um café, sentar, Bíblia, caderno, usar o meu negócio aqui para botar uma música, às vezes um louvor, um instrumental, e tirar um tempo com Deus. Nada é mais incrível do que isso e é a minha prioridade. Pedrão, você não falha? Eu falho. Eu acerto mais do que falho. Mas quantas vezes eu falhei até acertar mais do que falhar? Porque hoje é hábito. Eu já estou tentando fazer isso todos os dias. Tem 7 anos. Caramba, tem 7 anos que eu já estou buscando isso. E eu falhava, eu abria a Bíblia de manhã cedo, eu orava, eu não entendia, mas mesmo assim, no dia seguinte eu estava lá, lendo a Bíblia de novo, não entendia, e mesmo assim eu ia lá e abria, e eu ia lá, e eu orava, e eu, mesmo sem entender, até chegou um momento que isso se tornou algo automático. Até hoje é impossível falar para vocês que eu consigo ficar um ano inteiro, todos os dias, lendo. Tem dias que as prioridades, né? As prioridades, a prioridade é o reino. Tá vendo? Eu estou errando até o que eu estou falando. Tem dia que a falta de organização, ela toma posse de nós. Não, mas eu tenho que ir levar o meu filho no médico. E já é cedo. Tá bom, acorda mais cedo. Então a falta de organização faz a gente quebrar o ciclo do hábito. Porque a gente não está buscando o que é prioridade. Deus, eu quero ser a pessoa que toca e as pessoas são curadas. Você sabia que essa era a minha oração e continua sendo? Eu tenho um desejo muito grande, e só Deus sabe as coisas que eu quero na palavra dele, que eu quero viver ministerialmente. E às vezes eu penso, por que eu não vejo isso na minha vida? Quanto tempo eu estou fazendo o que Jesus fazia? Jesus se retirava de manhã cedo para orar, para buscar, para conversar com Deus. E essa é uma chave que eu e você a gente precisa. Prioridade. Trabalhe a sua prioridade é o reino dos céus e a justiça do reino. E tudo vai ser dado a você. Esse vídeo é mais curto, mas eu quero que você coloque em prática hoje. Aplique, a prioridade da sua vida tem que ser o reino. Se inscreve, deixa o like nesse vídeo e continue acompanhando todos os meus vídeos para você evoluir espiritualmente com Cristo.